Quero desejar a você um excelente dia e quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo no Salmo 124, dando sequência às reflexões sobre os salmos de romagem, os cantos de degraus. O Salmo 124 é um cântico que relaciona a experiência do passado como um motor de gratidão e de esperança. É natural que esses cânticos, esses hinos, cânticos de romagem, salmo de romagem, levassem os pensamentos dos viajantes para cima, para a exaltação a Deus, para o Deus da esperança, mas também o Deus que merece toda a nossa adoração. O Espírito Santo nos ensina neste salmo para olhar para os atos de Deus na história, porque sabemos que o Senhor é poderoso para intervir, para que, olhando os atos de Deus na história, possamos encontrar ânimo na nossa peregrinação. Se você precisa de motivação para prosseguir, olhe para cima, olhe para Deus, mas olhe também para os atos que o Senhor tem feito. O versículo 1 a 5 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teria engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Águas nos teria submergido e sobre a nossa alma teria passado torrentes. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça. Versículo 5, podemos tratar de torrentes impetuosas. Semelhantemente, águas impetuosas. O próprio texto dá significado a essas águas. Eram águas mortais, torrentes violentas, cachoeiras, rios com muita água. Davi sentia aqui a grande diferença lá do Salmo 23, onde ele diz que águas mansas, tranquilas e pronta para o descanso. O seu objetivo agora era agradecer ao Senhor, mesmo diante de torrentes impetuosas. Era engrandecer o Senhor, mas ele delibera expressar como um contorno dramático o tipo de aflição que habitou a sua alma. Ele descreve isso como um momento infernal. Ele vai escrever em outro salmo, dizer que é como se estivesse num poço de lama, num tremedal de lama. Versículos 6 e 7, ele fala sobre o Deus que merece adoração. Mesmo diante de tudo isso, de torrentes impetuosas, de águas mortais, certo? Davi diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Com fundamento na história de Israel, Davi adorou o Senhor como Salvador e Libertador. Davi conhecia profundamente a promessa de um Deus que salva. Davi conhecia a intimidade com o Deus que cura. Davi experimentou esse Deus na sua caminhada. Davi descreveu o livramento milagroso que Deus o fez. Ele diz assim: o Senhor livrou dos dentes afiados dos homens. A ideia aqui é que esses homens eram como feras, animais predadores. Davi também celebra as armadilhas quebradas, o ar de liberdade. O último verso mostra que os fatos do passado serviam para criar confiança desse povo quanto ao futuro e adorar o Deus Criador dos céus e da terra, sabendo que Deus havia se mostrado forte e fiel ao longo da história daquela nação. O povo de Israel tinha motivo de continuar confiando no Senhor. Nós também. Nós temos o cumprimento de todas as profecias no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É dezembro, é Natal, é momento de celebrar, de saber o que Deus fez
É o momento de entender que esse Deus nos socorreu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nos séculos depois de Davi, profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias, eles lutaram para convencer o povo de Israel a confiar no Senhor em momento de crise. Eles lutaram para que o povo pudesse confiar nas promessas. 3.000 anos depois, ainda lutamos para resistir à tentação de não nos esquecermos de Deus, de não nos esquecermos do Senhor, em não depositar no Senhor a nossa confiança, a nossa força. Nós não podemos confiar na nossa sabedoria. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Deus é o único capaz de nos salvar. O salmista diz assim: não fosse o Senhor, estaríamos totalmente perdidos para sempre. Em tudo isso, eu quero trazer uma aplicação. Em tudo isso, em meio ao livramento da morte, salvação da vida, desmonte das armadilhas, somos convidados a bendizer o Senhor, pois o Senhor interviu e mudou a sorte do seu povo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer assim: na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido sobre a lei, nascido de mulher, para nos resgatar. O mundo em que vivemos é um lugar difícil. O palco está quebrado por causa do pecado. Precisamos de socorro, mas a nossa ajuda não está nas coisas do mundo ou das criaturas. O nosso socorro nas horas de calamidades, dos momentos de dificuldades, vem da existência do Deus que é Criador e Redentor. O Deus Todo-Poderoso que se revela na Escritura. Um dia Ele se fez homem, habitou entre nós e nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Deus que se revela é o Deus Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas de tribulação. Diante de tantas bênçãos, o cristão não pode ser ingrato, ele precisa agradecer. E aí eu concluo dizendo: toque no Senhor, deixe a presença do Senhor se fazer presente na sua vida. Troque a ingratidão pela adoração. Faça da gratidão um dos motores da sua peregrinação. O Deus que se revelou, o Verbo encarnado, já prometeu estar conosco todos os dias. Deixe que Deus toque na sua vida. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que guarda, é o Senhor que guia. Ele é o nosso pastor. Seja grato, siga em frente. Bendito seja o Senhor que não nos deu como presa. Bendito seja o Senhor. Deixe que o toque do Senhor aconteça na sua vida. Que Deus o abençoe. Amém.